meus queridos, graça e a paz de Cristo. Hoje estamos aqui mais uma vez para poder trazermos o nosso devocional. Hoje, domingo, 22 de junho de 2022. Hoje à noite, já quero lembrá-los que eu não vou poder estar na igreja, e hoje eu estou no plantão ainda de 15 a 23. Tá? Hoje eu não vou poder estar na igreja, mas quem vai estar pregando lá será o meu querido presbítero Neres. Quem iria pregar seria a minha querida irmã diaconisa Vânia, mas por questões de saúde, ela não está muito bem, e eu passando aí a bola para o nosso irmão presbítero Neres, tá ok? Vamos lá? O tema de hoje é um olhar interior. O texto do nosso devocional hoje está em Salmo, capítulo 139, versículo 23 e o versículo 24. Ok? Vamos para a nossa história? Uma vez, um cliente descontente me disse que não via a necessidade de um cristão procurar aconselhamento. Ele acrescentou: autorreflexão e autopercepção são perda de tempo. Nossa vida se endireitaria se simplesmente fizéssemos o que a Bíblia nos diz para fazer. Não há dúvida que nossa vida melhoraria com essa prescrição, mas, às vezes, fazer com que a Bíblia nos ensina não é tão simples. Há razões profundas em nosso ser do porquê nos desviamos do caminho bíblico. A própria Bíblia nos convoca a olhar para dentro de nós mesmos para identificarmos tais razões. Por exemplo, Davi não parecia pensar que o olhar anterior fosse perda de tempo quando escreveu: ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado. Até Jesus disse a outros para olhar com seriedade para o seu interior. Às vezes, aos líderes religiosos que agiam como que se tivessem tudo em ordem. E ele disse uma vez: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, e hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro esses estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro, e então a parte de fora também ficará limpa. Às vezes um olhar ao nosso interior revela o orgulho, a falta de humildade dentro de nós. Ou descobrimos que fomos enganados por mentiras horríveis por toda a vida. Seja durante um aconselhamento ou durante o seu momento de oração, o olhar interior é necessário. Pode ser que encontremos quebrantamento e até um lixo que não seremos capazes de tratar sozinhos. Mas é exatamente essa consciência que pode nos dirigir humildemente de volta àquele que nos ajudará. A Bíblia, ela sempre vai nos orientar a fazermos o nosso autoexame, Aqui, o amigo aqui o cliente aqui do nosso amigo Jefferson, ele estava equivocado. Precisamos mesmo fazer autocorreção, autopercepção a cada dia das nossas vidas. E ela tem que ser feita para que nós possamos entender nós mesmos, entendermos as nossas vidas. Que às vezes nós achamos que somos alguma coisa
Esse é um problema muito sério. Aqui, o caso aqui dos fariseus, que Jesus menciona aqui, no capítulo 23 de Mateus, e versículo 25 e 26, fala exatamente sobre isso. Pessoas que acham que está tudo certo, estão tudo bem, e na verdade nada está bem. Eu conheço pessoas, né, e recentemente nós conhecemos pessoas que são até líderes, ou foram ordenados ao pastorado, mas agem de uma forma tão arrogante, tão estúpida, que eu fico pensando o que levou essas pessoas terem as tais ordenações. E eu vejo pessoas que acham que cargo ministerial ele é alguma coisa. Não. O cargo ministerial é uma pena para dizer para você, dizer para nós que nós precisamos servir mais. Precisamos se submeter mais ao nosso próximo. Precisamos mais amar o nosso próximo. Pessoas usam os dons, os cargos ministeriais para serem juízes. Não, amados, não fomos chamados para isso. A briga de Jesus com os fariseus é justamente essa, porque eles achavam, por eles terem um status religioso ou serem líderes, né, vamos dizer assim, entre aspas, poderiam dizer que ele era o dono de tudo, os sabedores de tudo. Enganados, não sabem nada. Eu sempre gostei de pensar que por eu ser pastor, eu preciso servir mais, preciso amar mais. E estamos aprendendo isso. Nessas situações nas nossas vidas hoje, que eu ajo de uma forma completamente diferente da passada. Porque a gente vai aprendendo a lidar com essa situação toda. Porque a gente faz aquele exame interior completo, né? E a gente vê que aquelas coisinhas que nós falávamos, que nós agíamos no passado, não era coerente com o seu chamado, com o meu chamado. E esse é o conselho que eu dou a todos vocês. Talvez aqui eu creio que seja pastores nos ouvindo, obreiros de Deus nos ouvindo, homens de Deus nos ouvindo, mulheres de Deus nos ouvindo. Eu queria aconselhar você, faça o autoexame dentro de você. Nós precisamos rever algumas coisas que não estão legais, né? E vejam aqui o exemplo de Davi. A oração de Davi foi profunda. Deus, examina-me. Vê aqui. Eu sei que tu conheces o meu coração. Se tem alguma coisa ruim dentro de mim, tira isso de mim. Davi tinha essa preocupação. E deve ser também a nossa preocupação. Pedir ao Senhor para olhar com uma forma mais ressonância dentro de nós, para poder saber se tem alguma coisa aqui que está ruim, que a gente ainda não percebemos ainda. Então por isso é hora de nós acordarmos, é hora de nós despertarmos para essas coisas. Não pense que nós somos alguma coisa. Nós não somos nada sem a presença de Deus nas nossas vidas. Se não fosse a pessoa brilhante, magnífica, digníssima do nosso Espírito Santo, eu particularmente não estaria aqui, e creio que você deveria também pensar assim, e devemos pensar assim também. A misericórdia do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos, segundo a Escritura nos ensina. Então, por isso, precisamos parar um pouquinho para fazer essas autocorreções, essas autopercepção. Não vai nesse camarada aqui não, que esse cliente do nosso amigo Jefferson não estava sendo coerente com o que a Bíblia nos ensina a fazer. Tá ok? Então vamos nós buscarmos o quebrantamento a cada dia. Vamos nos quebrantar a cada dia, vamos nos humilhar a cada dia. Não se exalte. A exaltação é uma forma de dizermos que nós somos maiores do que nossos irmãos. E a Bíblia ensina que nós temos que considerar o nosso irmão superior a nós. Assim nos ensina a Escritura Sagrada. Temos que fazer esses autoexames também sobre isso.
né? E procurarmos, né, dentro dessa revelação de Deus, que a qual falou, ó, você está assim, você está assado, nós melhorarmos e nós nos consertarmos. Deus te abençoe. Vamos lá. O exame de hoje diz o seguinte: ao ler o livro de Salmo, capítulo 51, verso 9 a 11, veja o que Davi disse quando percebeu algo mal dentro do seu coração. Qual seria você? Lê aí, capítulo 51 de Salmo, verso 9 a 11. Davi escreve e fala: eu reconheço que tem coisas ruins dentro de mim. Que coisa linda. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus, irmãos. Ele tinha essa auto-reflexão. Ele tinha essa auto-percepção. Ele se examinava. Ou pediu ao Senhor para examinar ele, né? Vamos dizer assim, como lembra aqui no Salmo 119. Vamos lá. Considere. Separe um tempo para examinar o seu interior. Peça a Jesus para procurar em seu coração aquilo que o impede de se tornar mais parecido com Ele. Senhor, eu quero estar bem, eu quero parecer com o Senhor. Eu quero que as pessoas me identifiquem pelo Senhor. Identifique o Senhor por mim, identifique o Senhor. Mas vamos pedir ao Senhor para orar, para tirar tudo que a qual é o impedimento disso tudo. Ok? Deus te abençoe. Até amanhã aqui estaremos de volta para podermos trazer mais uma mensagem devocional para você. E nesse tema, 365 dias andando com Deus. Deus te abençoe.